Olha aí, estamos ao vivo e o assunto é a Páscoa. Esperar os amiguinhos darem a honra da presença. Sejam muito bem-vindos e quem for entrando, por favor, me acusa aí se o som tá bom. Vocês conseguem ouvir? Tô de headset hoje, então a expectativa é que funcione. Gente, por favor, falem se o som tá bom, que aí a gente... Tudo ok, segundo o Thiago. Vamos lá. Hoje vai ser headshot. Salve, salve essa galera. Paz E e aí, meu graça, meus filho? amigos. E aí, o Babu som tá bom, Gospel. viu? Só pra você saber. Maravilha. O Babu Maravilha. Gospel sou eu ou você, só pra eu entender? Da sua cor de pele, não acredito que seja, não. Ah, pronto, Eu falou acredito o que eu negão. esteja mais próximo disso. Aonde, pai? Aqui é favela. Eu tenho muito mais a cara do gueto do que você. Sem dúvida. Só se for essa pinta aí, um tiro na testa que você tenha tomado, ou coisa assim, recuperado. Não, Aí é o mais próximo que você pode chegar de favela, meu irmão. eu sou sarará crioulo, você respeite a minha história. Temos um gamer. É isso aí, Vini. Se encostar hoje vai ser na É. faca, viu? Paola querendo reclamar, dizendo que eu sou favela. Paola, você não faz ideia de onde é Vista Alegre. Você não conhece minha vida, não, rapaz. Você não sabe de onde eu vim, não. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, não. Eu bati muito baba no asfalto, de pé descalço. Então, eu tenho história pra contar, meu velho. É isso aí. A favela Agora, comanda realmente, aqui. você, com essa pegada de gamer, jogador de CS, segundo o Thiago, realmente é complicado você dizer que você é favela. Isso aí é. Galera, Gente, é muito o bom estar aqui com seguinte. vocês, viu? Muito bom Coisa recebê-los e ser boa, eu recebido em tô suas aqui com o casas. Silas, meu irmão. E hoje, o desejo da gente hoje, entrando. Ah, será sobre Fortnite, que maravilha. Entrando às 3 horas da tarde, que segundo a palavra de Deus, segundo os evangelistas, foi o horário em que Cristo expirou. Ele deu o último suspiro dele na cruz. Cristo ficou por 6 horas cravado na cruz, no madeiro, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, no dia da celebração da Páscoa. Ele foi preso na quinta-feira, ele foi torturado durante toda uma noite e, de madrugada, foi condenado, vindo a início de cumprimento da pena. Às 9 horas da manhã foi quando ele foi cravado na cruz, ficando durante 6 horas, e às 3 horas da tarde ele expirou e entregou a sua própria vida. Então, celebrar a Sim. Páscoa, como o Cordeiro tá ou como o mundo inteiro está fazendo, centralizado na figura do Cordeiro, às 3 horas da tarde a gente resolveu fazer essa live para falar sobre uma tentativa de resgate do real significado da Páscoa, sobre falar sobre a verdadeira Páscoa. É, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, o objetivo dessa live é falar aqui com o Silas, a gente conversar um pouquinho e transmitir para vocês o que a palavra fala sobre o significado primordial da Páscoa e qual foi o resgate que Cristo fez sobre isso, dando o que eu posso dizer que é a melhor hermenêutica possível sobre Sim. essa ordenança, sobre essa festa e sobre que repercussão isso pode ter para a vida da gente. Silas, faz sentido falar em Páscoa em 2020? Faz sentido um cristão celebrar Páscoa ainda em 2020? O que você acha aí? Me diga a sua primeira impressão É, sobre isso. bom, eu vou começar até tirando uma dúvida que para muita gente talvez exista, que é sobre o que a Bíblia diz a respeito de alguns detalhes dessa situação em relação à morte de Cristo. Muita gente talvez já tenha lido que Cristo morreu na hora nona, e aí está ouvindo você dizer que foi às 15 horas e pode não entender muito bem o que isso significa. A Escritura é produzida no contexto dos judeus, e os judeus contavam o tempo de maneira um pouco diferente da nossa, né? O dia deles começa às 6 da manhã, aquela é a primeira hora do dia, e ele vai até às 18 horas. A partir das 18 horas começam as vigílias da noite. Então, se o dia começa às 6, ele morreu à hora nona, ele morreu às 15 horas. Então é a partir daí que a gente formula a nossa ideia. Da mesma forma, muita gente pode já ter lido aí na Escritura que o dia em que Cristo foi preso era a festa dos pães asmos, e aí em algum lugar vê a Páscoa, pães asmos, enfim. Essas duas festas, Páscoa e pães asmos, são instituídas juntas em Êxodo 12,
e são comemoradas até hoje juntas. Muitas vezes, em muitas tradições judaicas, são uma festa só. Uma festa que dura entre 7 e 8 dias. Então ela, de fato, começa num momento e durante ela Cristo é preso. Por isso que ele morreu na Páscoa, por isso que a gente celebra essa Páscoa. E por que que a gente celebra? A Páscoa foi instituída, de fato, como uma comemoração judaica, como uma comemoração local, tribal, pessoal. Só que Cristo não é muito fã de nada que seja tribal, pessoal, local, religioso. Ele gosta de estender, de expandir. Cristo gosta de chamar mais gente para a festa. E foi bem isso que ele fez. Cristo foi dado por Deus porque Deus amou o mundo e não a tribo. Exatamente. E não uma religião, e não uma igreja. Ele amou o mundo. Ele construiu uma igreja porque ele amou o mundo. Ele basicamente queria estender, expandir. Só uma coisa, o pessoal tá entrando aí, gente, agradeço muito. Sua esposa já entrou aí, Silas. Então, cuidado com o que você vai falar. Por favor, participe com a gente. Quem quiser aí mandar pergunta, o espaço é completamente aberto. Já pediram aí pra gente falar sobre comida baiana. E o que a gente tem pra falar sobre comida baiana é que a moqueca baiana é melhor do que a capixaba e qualquer uma outra. Isso aí baixa. Eu discordo. Não, peraí, eu discordo. Porque você falou de comida, moqueca baiana ser melhor do que a capixaba, como se houvesse uma moqueca capixaba. Aquilo ali é peixada e todo mundo sabe disso. Enfim. Amo peixada, mas é peixada, tá? Galera aí do... Segue o baba. O Espírito Santo. Então, vamos lá. Tiago disse que CS, profeticamente, era o cordeiro sacrificial. Não deixa de estar errado. Mas a ideia é bem essa. Cristo veio para ser a verdadeira Páscoa. Não que a dos judeus fosse mentirosa, mas a partir de Cristo, a Páscoa é um fenômeno universal. A Páscoa é uma celebração em que todo ser humano é convidado a sentar à mesa e tomar parte dessa alegria que é Jesus. Vamos lá. A Páscoa ela foi instituída em Êxodo 12, no cenário onde havia um período de escravidão, onde havia 430 anos de um povo, o povo de Deus, subjugado na mão de um povo escravocrata, que eram os egípcios. E então, no momento em que o povo estava prestes a ser liberto, depois de 9 pragas, Deus subjugando os deuses egípcios, Deus colocando todo o poderio dele a serviço do povo para dizer uma ordem ao Egito: deixa aí o meu povo, liberta o meu povo. E aí Deus orienta aquele povo a fazer pela primeira vez o que ele vira chamar de Páscoa, o Pesach, o pulo, a passagem por cima. Esse é o significado da Páscoa. E aí Deus dá 7 ordens ao povo. E a gente queria falar sobre isso, obviamente, contextualizando. Eu, por favor, peço que você não se alongue muito no histórico disso, mas no caráter contextual e o que serve pra gente hoje. A primeira coisa que Deus vai falar em Êxodo capítulo 12, ao instituir a Páscoa, é que ele diz assim: este é o primeiro dia. Qual o sentido dessa frase e dessa ênfase que Deus dá quando ele fala assim: gente, ó, este é o primeiro dia? O que ele quer dizer com isso? Essa frase tem 2 aplicações. Eu tô em Êxodo 12, tá, óbvias. Galera? Êxodo 12, todo mundo que é lê quando depois do capítulo inteiro. Da Páscoa. Pronto. É muito bom ler depois do capítulo inteiro, inclusive. Mas esse é o primeiro dia, esse é o primeiro mês. Essa frase tem 2 aplicações práticas muito fortes. A primeira começa agora, zerou. Deus está dizendo, dei reset. Deus está dizendo: a partir de agora vocês não serão mais escravos. A partir de agora vocês viverão uma experiência com o Deus libertador. A gente está falando do contexto egípcio, em que as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os luminares, adoravam o rio, adoravam as coisas. E aí Deus já começa o Gênesis dizendo: eu criei todas as coisas. Tudo o que vocês acham que é bom, tudo isso é algo que eu crio. Ou seja, eu estou acima de tudo que vocês acham que é bom. Daqui para frente vai zerar. Eu vou começar uma nova relação com vocês. Então a primeira coisa que Deus diz é isso: começou um tempo novo, desde o momento em que vocês ouviram a minha voz. Vocês estão ouvindo a minha voz? Então zerou. Tudo que passou daqui para trás não conta. E tem uma segunda aplicação muito forte, que é a seguinte: até aqui, até ter uma experiência com o Deus verdadeiro, quem contava o tempo de vocês eram seus senhores, eram seus patrões, eram seus empregos, eram suas atividades, seus afazeres. Vocês eram escravos daquilo que vocês faziam. Vocês reagiam às imposições que lhes eram dadas. Daqui para frente, não. Daqui para frente, vocês serão senhores do seu tempo, terão seu próprio calendário e contarão os dias de acordo com aquilo que eu for revelando a cada um de vocês. Isso é profundo demais, porque Deus está dando um tapa na nossa cara. Porque muita gente agora, Saulo, em dias de corona, está se sentindo atordoado. Eu não sei mais o que fazer, porque eu não tenho mais um chefe bradando no meu ouvido, eu não tenho um prazo vencendo, eu não tenho uma exigência. As pessoas se acostumaram a ser reativas e perderam o dom da proatividade. E é Deus quem está ressuscitando esse dom para dizer: uma pessoa livre
planeja o seu tempo, ela não é escrava do seu tempo, ela quem faz a hora, não espera acontecer. Esse é o primeiro dia ou esse é o primeiro dos meses, que era o mês de Nissan, que era a inauguração do calendário judaico Sim, para eles. Então, a Páscoa é, em primeiro lugar, o início de um novo tempo. Era Deus dizendo, a partir de agora, exatamente. inaugura-se uma nova era para vocês, tem um novo caminhar, tem novas orientações e tem um caminho novo aqui para vocês. Era esse o primeiro recado. E para um período de corona, isso faz muito sentido, porque muita gente acha que isso pode ser o fim de muita coisa. Isso pode ser o fim de uma empresa, isso pode ser o fim de uma família, Sim. isso pode ser o fim de uma vida, o fim da saúde. E aí Deus, Deus, o calendário de Deus é bem engraçado porque ele programa a Páscoa para cair no meio de uma quarentena agora. E a Páscoa, a primeira ordenança da Páscoa é estabelecer um novo começo e não um fim. O Sim. que para muita gente pode estar parecendo um fim agora no período de corona, no período de quarentena, no período de falência, no período de crise econômica, no período de colapso no sistema de saúde, ou de iminente colapso no sistema de saúde, num período de polarização política, no período onde muitos casais estão sendo colocados à prova. Eu vi ontem uma estatística, Silas, que o número de violência doméstica durante a quarentena aumentou mais de 60% as ocorrências Caramba, como durante isso é triste. essas últimas 3 semanas. Porque agora, boa parte das agredidas estão reclusas com os agressores. Não tem muito para onde sair. E houve um aumento de Galvão Bueno. Obrigado, Paulinho. Aqui é jogando Counter-Strike. Haja Vou dar um coração. headshot em você. Haja coração. Então, para muita gente, essa quarentena tá com cara de fim. Tá com cara de término. Tá com cara de acabamento. Cristo vem dizer que a Páscoa é um começo. Deus vem dizer que a Páscoa é um começo. Que esse período que a gente está vivendo é um período de novos começos. Novas E histórias. esse novo começo, ele necessariamente passa por um fim. Acabou para os israelitas um estilo de vida a que muitos já estavam acostumados. Assim como a Páscoa em Cristo vai acabar para os discípulos um estilo de vida em que eles já estavam acostumados. A Páscoa é, de fato, o fim de um estilo de vida ao que já estamos acostumados, mas é o reinício de uma vida propositiva, de uma vida em que a gente ouve o que Deus diz e, a partir daí, planeja os próximos passos. Silas, a segunda ordem que Deus dá é que todo homem deve separar um cordeiro. E isso está a É, partir do verso 3 lá de Êxodo 12. O que é, isso quer dizer para efeito da Páscoa? Todo homem separe um cordeiro. É um isso me Jesus para cada, lembra é isso mesmo? Isso me lembra, Saulo, o Pequeno Príncipe. No Pequeno Príncipe, um general diz a ele o seguinte: se eu mandar um general meu voar e ele não voar, a culpa é dele ou é minha? O segredo da boa autoridade consiste em dar ordens razoáveis, diz o Perfeito. Pequeno Príncipe. E é isso que Deus está fazendo, está dando uma ordem razoável. E essa ordem não seria razoável se ela fosse impossível. Quando Deus está dizendo para os judeus, todo homem separe um cordeiro, Deus está dizendo o seguinte: não vai faltar cordeiro, todo mundo vai ter cordeiro. Alguém vai ter em algum lugar da sua casa um cordeirinho escondido. E em dias de Páscoa, em dias de quarentena, em dias de recomeços, está na hora da gente ir lá no nosso quintal e procurar os cordeiros que Deus nos deu. Está lá na hora da gente ir atrás do que Deus garantiu que nós tivéssemos nessa hora. E cada um de nós separe o que Deus já lhe deu. Separe o cordeiro que você tem guardado dentro de si. Vá fazer as pazes com ele, vá encontrar onde é que ele está, vá procurá-lo no seu curral, porque ele está lá. Senão Deus não ia dizer para você contar com ele. O que nós precisamos para enfrentar essa crise são os dons que Deus já nos deu. São as vocações que Deus já nos deu. São as revelações que Deus já nos deu e que estão guardadas em algum lugar e a gente precisa ir lá buscar. Cada um separe seu cordeiro. Procure o que tem guardado aí, procure o que de Cristo foi comunicado a você, procure o que de Deus foi revelado a você. E é com isso que você vai servir ao mundo, porque o cordeiro não era só para ele, era para ele, para a família dele e talvez até para outras famílias. Mas cada um precisava procurar o seu cordeiro. Quando Paulo, em Coríntios capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, faz questão de dizer que Cristo é cabeça e nós somos os membros em particular, o que ele está Sim, dizendo é que cada um tem uma parte de Cristo nele. Cada um de nós revela um pedaço desse grande Cristo e o todo, exatamente. a plenitude de Cristo só pode ser conhecida em corpo, só pode ser conhecida em unidade, só pode ser conhecido quando pessoas diferentes colocam o seu ângulo de visão sobre o mesmo Cristo. Obviamente não é que o corpo de Cristo tolera contradições e que um pode estar falando que Jesus é A e outro está falando que Jesus é não A, e ambos estarem certos. A gente não está querendo dizer isso. Não. A gente está querendo dizer que a unidade de Cristo comporta diferenças.
não exatamente brigas, não exatamente contendas, mas diferenças. É disso que a gente é feito. E aí, quando a Perfeito. gente resgata a parte de Cristo que foi revelada a mim, talvez uma igreja mais vocacionada para estudo, outra igreja mais vocacionada para obras sociais, outra igreja mais vocacionada para um louvor bem cristocêntrico, outra igreja, outras Sim. pessoas que são A gente tem capazes de, Diego nesse aqui momento, assistindo, inclusive, que é vocacionado para ser uma pipa voada para a glória de Deus. grande Diegão, o meu rapper favorito, e um camarada que é exatamente isso. Ele não é tão comum de ver, mas é alguém que é usado por Deus para fazer rimas, para fazer raps, para comunicar Jesus Cristo naquilo que ele tem talento, no cordeiro que ele Sem dúvida. recebeu. Muita Sem gente. dúvida. Oi, olha ele aí aparecendo. Muita gente vai comunicar e vai resgatar o cordeiro que tem no seu quintal agora, oferecendo serviços gratuitos à comunidade. Muita gente Sim. agora vai oferecer bens materiais, oferecer dinheiro, vai depositar na conta de alguém um valor, vai fazer um pai de família é, sem esperança agora em alguém alvo de uma solidariedade. Muita gente vai retomar laços que haviam sido destruídos. Então esse é o resgate do cordeiro que já nos foi dado. Todo mundo já recebeu uma parte desse cordeiro, agora precisamos resgatá-lo. Esse é o Sem momento dúvida. para isso. Sem dúvida. E assim, você não tem o direito de sonegar o cordeiro que você recebeu. Você tem o dever de ir lá no seu quintal agora e procurar esse cordeiro para que ele seja de fato utilizado, embolado nessa Páscoa. Porque se você negar a várias pessoas aquilo que Deus lhe deu, tem muita gente que não vai conhecer Cristo por culpa sua. Então é hora de fato de você usar seu talento, sua música, sua arte, sua qualidade, seu dom, seu conhecimento, enfim, o que você tem é hora de você oferecer. A Páscoa é momento de você oferecer, não é hora de guardar, não, é hora de usar. Silas, no verso 4, eu tenho a terceira ordem ali de Deus acerca da Páscoa, que é: se o cordeiro for maior que a família, tem que dividir. Ou seja, se a família for muito pequena e o cordeiro for grande demais para uma família só, chama o vizinho e divide. O que que isso comunica para a gente Isso nos dias de é hoje? sensacional para o que a gente está Eu acho uma vivendo. A das gente mais está vivendo. preciosas também. E assim, para começar, eu vou falar de um aspecto que eu sei que você vai falar bem do outro. Então, eu vou falar do fato de que a gente tem que pensar um pouco nesses dias de quarentena sobre o que é consumo consciente. Está na hora da gente rever, de fato, o que era supérfluo e o que a gente podia estar dividindo. Está na hora da gente pensar um pouco no que a gente está usando para além da conta e só porque tem, no que a gente está desperdiçando no dia a dia. E há tanta gente que está precisando exatamente daquilo que a gente desperdiça, sabe? Eu acho que está na hora da gente repensar sobre o que é consumo consciente. E era um pouco disso também que Deus estava dizendo para os judeus. Ele estava dizendo assim: se você tem mais do que o que você precisa, tem gente que precisa de exatamente isso. Tem gente que precisa exatamente do que está sobrando na sua vida. Está na hora de você começar a pensar nessas pessoas. Está na hora de você começar a dividir. Está na hora de você começar a entender que solidariedade é uma ordem. Solidariedade não é uma opção. Solidariedade é uma condição de permanência da raça humana. Solidariedade é uma necessidade comunitária. Eu acho que esse Corona ensinou pra gente uma das coisas mais fortes que a gente precisava aprender, e que pena que a gente só aprendeu com essa quarentena, porque eu aprendi que um cara que resolve comer um morcego no sul da China, ele pode, de repente, depois de 6 meses, ter sido o primeiro responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. E isso é muito forte. Isso me diz que eu não tenho o direito de fazer com a minha vida o que eu quiser fazer, não. Eu tenho uma obrigação de dividir a minha vida com outras pessoas e de entender as outras pessoas como participantes da minha vida. O que eu tenho impacta outras vidas muito mais do que eu imagino, muito mais do que eu percebo. E a gente está falando de um cordeiro. Se o cordeiro que eu tenho, se o que Deus me deu é maior do que o que a minha família precisa, eu preciso dividir. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre o que é ter um cordeiro. Se nós temos, de fato, um cordeiro maior do que as nossas famílias. Essa é uma ordem condicional para aqueles tempos, mas que hoje se torna obrigatória para todos. Se a família fosse menor do que o cordeiro, era obrigação chamar um vizinho e dividir o cordeiro com ele. É importante a gente entender que hoje nós temos um cordeiro que é imenso. O nosso cordeiro é de um tamanho absurdamente maior do que todas as famílias Glória a reunidas. Deus. Então é nosso dever comunicar aos nossos vizinhos, ao nosso próximo. Hoje, por exemplo, eu fiquei extremamente triste porque eu tive um problema num plantão judiciário, o servidor acabou tentando se esvair de um serviço e enganou a gente, e isso pode trazer um prejuízo para um cliente, eu advogando.
E aí, algum tempo depois, eu atendi um entregador e eu fui extremamente grosseiro com ele, porque eu tava com um sentimento mal curado de uma outra relação e acabei transferindo para um camarada que cometeu um Sim, erro simples e eu fui grosseiro com ele de modo desnecessário. E às vezes a gente se esquece que temos um dever, uma responsabilidade de repartir um cordeiro que é grande demais para estar somente no meu coração. É grande demais para somente alimentar a minha alma. É um dever meu agora, é uma ordem de Jesus, uma ordem de Deus para todos nós. É chame um vizinho e divida com ele. Divida com o entregador de pizza, divida com um, um pai de família que você se lembrou, divida nas suas redes sociais. Reparta o cordeiro com os seus vizinhos, com os seus amigos, com o seu próximo, com os seus familiares, porque ele é grande demais para encher só o seu coração. Essa é uma sem ordem dúvida. pascal e que a gente deve lembrar no momento de corona, agora, onde todo mundo tenta somente preservar a sua própria vida, todo mundo tenta a todo momento se salvar. Eu estou tendo muita dificuldade, por exemplo, com contratos de aluguel. Algumas empresas que estão sem atividade nenhuma e o locador dos locais onde eles ocupam diz: não, o problema é seu. Vai ter que pagar tudo, então, ou então saia do imóvel e ainda pague multa. Sabe? Esse momento é um momento de solidariedade onde as pessoas precisam saber que é necessário Sem dividir, dúvida. que é Eu, necessário repartir. eu me lembro, Saulo, uma das primeiras vezes que eu vi o pastor Paulo Neto pregando, acho que foi a segunda ou terceira vez, aquilo mexeu tanto comigo e a forma como ele falava me pareceu tão impressionante e era tão admirável o modo como ele falava, o brilho do olhar dele, a maneira como ele era entusiasta, como ele transmitia entusiasmo, como ele contagiava paixão. E eu chamei ele no final do culto e disse: poxa, pastor, eu tô com uma pena retada de você, porque, meu amigo, que responsabilidade que você tem. Que responsabilidade. Porque é assim que a gente tem que encarar. Foi assim que o tio Ben nos ensinou a encarar a vida. Um poder é uma responsabilidade. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se você tem um cordeiro imenso, meu amigo, é porque se espera muito de você. Se você foi um homem que cativou as pessoas e conseguiu desenvolver um negócio ao ponto de ter imóveis, se você é rico, que responsabilidade isso lhe dá? Que consciência você é obrigado a ter? Porque você é quem tem o poder de cuidar das outras pessoas, de manter a sociedade minimamente estável. Vini falou aqui agora há pouco, a gente precisa se conscientizar que o que a gente tem repercute no próximo. Isso é amor. Amor é o maior dos poderes. E amor é a maior das responsabilidades. A gente está lembrando aqui, rapidinho, só para quem chegou agora, o contexto do que a gente está falando aqui é a Páscoa. É o momento em que o povo de Israel estava sendo libertado do Egito e a praga, a mortandade estava assolando aqueles que não ouvissem a voz de Deus. A mortandade não assolava quem era egípcio, não assolava quem era judeu, quem era gentil, não. Assolava quem não ouvisse a voz de Deus. Se um egípcio ouvisse a voz de Só Deus, para se ele situar, a gente vivia. está em Êxodo capítulo 12, tá? Se alguém quiser acompanhar também, Êxodo capítulo Isso. 12, as ordenanças de Deus ali. Ah. E se alguém ouvisse a voz de Deus no meio dos egípcios, sobrevivia, tanto que a Bíblia fala de vários egípcios que sobreviveram esse dia. Se algum hebreu não ouvisse a voz de Deus, morria. Então, ser crente nessa hora não salva ninguém. O que salva é obedecer à voz de Deus, é ouvir e cumprir a palavra. E a palavra, segundo Jesus, se resume a: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. A hora de responsabilidade, a hora de consciência, a hora de ouvir a voz de Deus. Diego está dizendo aí, poder sem amor e feitiçaria, e é preciso a gente lembrar. Outro dia eu conversava com um amigo, uma amiga sobre isso, e ela é a única que está trabalhando numa casa onde tem a mãe e a avó. E aí todas as contas estão recaindo em cima dela. Ela mora junto. E aí eu falava sobre o Homem-Aranha, sobre o Tio Ben, sobre o grande poder trazer uma grande Sobre a responsabilidade. palavra, enfim, né? Enfim, Tio Ben ensina o evangelho muito bem. E aí ela dizia assim: poxa, esse é o lado ruim de ser Homem-Aranha, né? Você tá sempre tendo que salvar as pessoas. E eu digo: não, esse é o lado bom. Essa é a tranquilidade de você saber que naquele dia uma mãe voltou para casa e pôde alimentar os seus filhos porque você estava lá para deter o ladrão. Sem Uma dúvida. pessoa não ficou órfã porque na hora que o pai dela ia sofrer um acidente, estava lá o Homem-Aranha para lançar uma teia e não deixar ele cair num precipício. A gente precisa encontrar a felicidade que há no cumprimento de uma missão que nos foi dada. Se você pode, você deve. Se você pode ajudar, você deve. Se você pode ser mais cordial com as pessoas, você deve. Ninguém vai cobrar do Flamengo, ninguém vai cobrar de William Arão a vitória. Vamos cobrar de Gabigol. Mas eu tenho certeza que todo William Arão queria ser um Gabigol.
todo mundo queria ter essa responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Não adianta a gente querer ter poder somente para o nosso proveito próprio. Não adianta a gente querer ter poder de ser o Homem-Aranha só para grudar em parede, só para pular de prédio em prédio e chegar mais rápido na peça da Mary Jane. Não, o poder é dado ao Homem-Aranha justamente para que ele impeça que o mal prevaleça. Um grande poder traz uma grande responsabilidade. Se você tem um Cordeiro, se você tem Jesus no seu coração, se você já entendeu o tamanho do amor dele para com a sua vida, é seu dever repartir e comunicar esse mesmo amor aos seus vizinhos. Porque se o Cordeiro for grande demais para uma família, é dever daquela família chamar o vizinho e repartir com ele. O Cordeiro é grande demais para caber somente no nosso coração. Vamos lá, Silas. Sem dúvida. Depois disso, a outra ordem que é dada, a quarta ordem, é que o cordeiro deve ser perfeito e guardado até o pôr do sol, na continuidade do texto de Êxodo 12. O que isso quer dizer pra gente hoje? O cordeiro tem que ser perfeito e ele tem que ser guardado até o pôr do sol. Isso me lembra, Saulo, numa viagem que a gente fez, a gente parou numa dessas lojas que você vê um monte de coisa que parecem incríveis e você não precisa de nenhuma delas, mas acaba comprando porque elas te impressionam. Aí eu e a Aninha, a gente comprou um espeto que media se a carne já estava no ponto, ou que media a temperatura da carne. A gente ficou impressionado. Aquilo era sensacional. Bando de burguês safado. Velho, diga isso não é a coisa mais necessária do mundo. Aí, quando eu cheguei em casa, a gente parou e pensou, velho, de que adianta um troço tão maravilhoso desse se eu não sei usar? Se eu não vou usar isso do jeito certo? Não adianta, eu não sei nem fazer carne. Eu cozinho muito mal e muito raramente. De que sentido tem eu ter uma coisa dessa? A gente foi deu de presente para Jasson. Que, meu amigo, se você não conhece Jasson, eu só posso sentir pena de você. É um dos melhores cozinheiros que existem nesse planeta e até em outras galáxias, segundo algumas especulações. Jasson cozinha bem demais, ele sabe como usar. E isso me faz pensar que não adianta você ter um cordeiro, não adianta você ter um dom que lhe foi dado por Deus, se esse dom não for adequadamente trabalhado, se esse dom não for adequadamente manuseado, se você não usar esse poder para o fim ao qual ele foi comissionado, ao qual ele foi destinado. Deus lhe deu um cordeiro, mas lhe deu também ordem sobre como cuidar desse cordeiro. Ele precisa ser perfeito, ele precisa ser imaculado, ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ter a idade certa, ele precisa ser guardado até o momento certo. E a maneira como você cuida do cordeiro não é uma ordem só para você, é uma ordem geral. A ordem era: todos de Israel devem sacrificar o cordeiro ao pôr do sol do 14 de Nissan. Era muito específico. Aquilo que nós temos que fazer com os dons que Deus nos deu diz respeito não só a nós, mas a todo o corpo de Cristo, a toda a igreja de Deus, a todos os homens. Os nossos dons precisam ser guardados e bem usados e bem manuseados e bem aperfeiçoados para o bem de todos os homens. A gente precisa entender isso. Nós somos um ser coletivo, a humanidade está no mesmo barco. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos servir uns aos outros porque seremos servidos uns pelos outros. Você é responsável, então, pelos dons que Cristo dá para você, pela sua salvação. Você tem o dever de zelar por isso e guardar isso com muito carinho. Como é isso aí, Silas? É você que tem que fazer isso? Exatamente. Não necessariamente você tem que fazer isso sozinho, porque a perfeição do cordeiro, inclusive, não dependia só daquele que era o dono do cordeiro. Dependia de quem lhe deu esse cordeiro, que era Deus. Então, você vai depender de Deus em todos os momentos, em todas as etapas. Mas a sua diligência precisa ser no sentido de operar a salvação que Deus lhe deu. Precisa ser no sentido de... Vamos lá, didaticamente. Aquele cordeiro teria que ter nascido perfeito. Perfeito. O nascimento dele tinha que ser perfeito. Isso não depende de você, isso depende de Deus. Isso é dom de Deus. Depende de Deus. É um novo nascimento perfeito, a primeira coisa. Só que depois de nascido perfeito, cabia a ele também conservar isso em perfeição e dar a ele o melhor recurso para que ele continuasse perfeito. Para que nenhuma pata fosse quebrada, para que aquele cordeiro fosse bem alimentado o suficiente, para que tivesse cevado para o dia da Páscoa, para o dia do sacrifício. De que forma a gente pode operacionalizar isso? Obviamente, um novo nascimento, a salvação, a graça é dom de Deus e você não tem como fabricar. Não dá para fabricar um cordeiro perfeito. Não existia muito simples, laboratório, Saulo. não existia criogenia, não existia nada disso naquela época. Não existia Dolly, a ovelha Dolly. Quem é pequeno demais aí não vai saber. Eu tenho uma aplicação muito prática para animal isso. Clonado. Sim, eu tenho uma aplicação muito prática para isso. Você é a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida. Eu duvido que exista outra. Você é um dos caras que melhor fala, que melhor faz o que quer que você tente fazer. Tá louco? Não, isso é uma... Eu pensei que era você abstrato, essa informação. Assim. Não, você, Saulo. Só que, irmão, tá eu já lhe vi em diversas fases da sua vida em que o cordeiro não era perfeito.
porque até então não estava sendo bem cuidado. Eu já vi você falar muita besteira, inclusive pregando. E Eu não sou hoje disso. você praticamente não faz isso. Por quê? Porque você tomou consciência de que ter um dom não te faz melhor do que ninguém e outra coisa, não te põe na frente de ninguém. Ter disciplina é, às vezes, um passo muito mais bem dado do que ter um dom. Você precisava cuidar disso. Assim, não adiantava você ter a maior inteligência do mundo se você não lesse a palavra. Se você não se dedicasse a buscar originais que te digam qual é a melhor das traduções, se você não buscasse versões diferentes, você não seria um bom pregador se você não fizesse isso. A gente ouve Paola cantar, ouve minha esposa cantar, a gente fica impressionado com as vozes que elas têm, mas a gente sabe que se elas não cuidarem, se não zelarem pela garganta, se não se preocuparem em estudar técnicas vocais, se não ouvirem música, o cordeiro não estará perfeito. Porque não adiantava o cordeiro ter nascido perfeito, nascido com todas as condições de servir ao sacrifício pascal, se um lobo viesse e comesse a orelha. Ele não era mais perfeito, porque o dono não cuidou. Se um azeite viesse e queimasse a pele, teria uma mancha. Não era mais perfeito. Então, Maísa está dizendo aqui, por uma questão de ordem apenas. De ordem. Perfeito. Por uma questão de ordem, Maísa, é preciso manter o cordeiro perfeito. É preciso zelar pelo... É preciso ser um mordomo dos dons que Deus colocou sob sua responsabilidade e saber que em alguma hora Deus vai exigir contas dessa mordomia. Tudo que Ele nos deu, Ele vai perguntar uma hora, e aí, o que é que você fez com o que eu lhe dei? E aí? Você desenvolveu os talentos que eu coloquei na sua mão, você os explorou. Se você era bonito, você cuidou da sua beleza para que ela resplandecesse mais ainda. Se você era inteligente, você estudou para fazer o melhor possível com essa inteligência. Se você era vocacionado ao serviço social, você se inteirou de como potencializar aquelas ações que você realizava, você engajou mais gente nisso. É hora de aperfeiçoar o cordeiro. É hora de mantê-lo do modo como Deus quer que ele seja. Tenho muita coisa na minha vida, eu errei a Vanessa aí fazendo gentileza. Obrigado, Vanessa. Depois eu acerto com você o que a gente combinou, tá? Deposito na tua conta. Grandes erros da minha vida. Vanessa é direto do Alabama aí, viu? Só pra deixar claro. Alabama, exatamente. Acompanho vocês aqui de aéreo, deve ser Alabama. Não sei se é Alagoas, mas eu quero ter Alabama. Não, Alagoas não deve ser, é muito perto. Muitos erros da minha vida eu cometi por uma visão errada do que era a carreira do crente. Eu sempre coloquei a salvação no ponto de chegada. Eu imaginei que nós estamos correndo até chegar à salvação. Nós estamos correndo visando ser salvos. A nossa carreira é com o objetivo de chegar no céu. Sempre pensei nisso, de ser salvos por Cristo. Só que essa é uma visão completamente errada, porque se a gente pensa nisso, a gente deixa Deus para o final da história. Eu parto do pressuposto que eu estou correndo por minha conta e risco, para que no final dessa corrida, onde eu consiga, por méritos meus, chegar lá, Deus me salve. É uma loucura pensar isso. A forma correta é saber que antes da salvação, eu estava em casa assistindo a corrida. Estava vendo a São Silvestre pela TV, mas Ele me salvou, colocou na corrida e diz, agora corra. A salvação é sempre o ponto de partida. É a primeira coisa que Cristo faz conosco. É pela graça, é o novo nascimento. É quando eu estou ainda um bebê. Ele me coloca nesse mundo chamado salvação e diz, pronto, agora corra com base na nova natureza que eu lhe dei. Na nova identidade. Eu lhe dei uma responsabilidade. Qual é? Eu te salvei. Eu te dei uma nova natureza, eu te moldei por dentro, eu te moldei, eu te transformei em uma nova criatura. Agora desenvolva essa nova criatura que eu já transformei, que eu já moldei. É isso que a gente precisa colocar, que a salvação não está lá no fim, a salvação é o começo. A gente já está salvo, vivendo como pessoas salvas. Agora vamos desenvolver o dom que Ele nos deu. Vamos desenvolver com temor e com tremor o grande presente que nos foi dado. E se a gente não entende isso, a gente traz o peso da responsabilidade da salvação pra gente e acaba não desenvolvendo nada, porque hoje eu não tenho nada na mão, eu estou correndo para ver se eu consigo alguma coisa. Esse é o raciocínio do religioso. Eu estou correndo para ser salvo, ou seja, estou correndo para conseguir algo, então não tenho nada na mão para desenvolver. Quando eu entendo que estou correndo porque já fui salvo, que eu já estou salvo, já estou nessa corrida e agora estou correndo para me tornar cada vez mais parecido com Ele, eu tenho noção do presente que está na minha mão, da herança, do valor tão precioso que eu tenho comigo, e agora eu quero desenvolver ele, tornar ele cada vez mais produtivo. Como Jesus diz, quero pegar esse talento que Ele me deu 5, eu quero transformar em 5.000. E é isso que Ele vai esperar de mim. Para lembrar do contexto de Páscoa, né? Os israelitas estavam vivendo um momento em que a morte estava passando por fora, Faraó estava furioso ao derredor, e eles estavam recebendo uma
comunicação de Deus. Deus estava dizendo o seguinte para eles: vocês estão vendo a morte, estão vendo o faraó, estão vendo o bicho pegar, o circo pegar fogo? Pois eu estou trazendo uma notícia. Vocês estão libertos. Vocês estão salvos. Tudo que vocês precisam fazer é jantar em família, é se reunir em família com o cordeiro, é trabalhar esse cordeiro. É tudo que vocês precisam fazer. Quem seria o louco que acharia que eles foram salvos porque comeram um cordeiro? Quem seria o louco que acharia que eles foram salvos porque eles cuidaram do cordeiro para que ele fosse perfeito? Não, eles estavam salvos. Deus os salvou com mão forte. Ainda disse: eu com mão forte os tirei do Egito. Eles estavam salvos. Eles podiam ainda não ver a salvação, como muitos de nós ainda não vemos. Muitos ainda não veem a terra prometida. Eles estavam ainda no Egito naquele dia. Eles ainda não tinham saído, mas Deus já tinha dito: vocês já estão salvos. Tudo que vocês vão fazer agora, façam porque já foram salvos. A ordem é jante. Esteja em família. Jante em família. Olhe para o seu irmão, chame seu vizinho, sabe? Passa um álcool gel na mão, mas chame. Se reúna, se alegre, porque ainda que a morte esteja batendo na porta, vocês já estão salvos. Eu estou com vocês. O Cordeiro está no meio de vocês e isso dá a vocês uma segurança que nem todo mundo vai ter. Que infelizmente um mundo que não conhece arrependimento, que não conhece a graça, que não conhece o poder, esse mundo não tem, porque despreza. Quem despreza essa ordem não vai ter, mas vocês têm, então jantem. Então não se afobem, não se desesperem, descansem, me sentem numa mesa, se reúnem em família, compartilhem disso e comam. E jantem, estejam tranquilos, porque eu estou operando salvação. No contexto da Páscoa ainda, Saulo, a gente precisa deixar as pessoas muito conscientizadas. A gente tem falado muito, né, que é uma coincidência que hoje estejamos aquartelados em casa, em quarentena, assim como os judeus estavam lá na Páscoa inicial, presos em casa, porque a morte estava passando do lado de fora. E algumas pessoas ouvem e falam: é verdade, hoje a morte também está passando do lado de fora, o Covid, mas minha esposa ontem estava falando uma coisa que mexeu comigo. Não tem nada a ver com Covid, não, gente. A morte já estava passando lá fora bem antes do Covid. Só que até o Covid chegar, a gente estava distraído. A gente não estava percebendo isso. A gente estava focado em outras coisas. O pastor Paulo estava falando ontem que como tem gente agradecendo alguns cantores sertanejos, gente que nem gosta de sertanejo, dizendo: poxa, ainda bem que tem uma live de um sertanejo para eu ter no que pensar nesses dias. Porque ninguém está conseguindo parar para pensar. Porque quando para pensar, se lembra da morte que está pairando, da perda da esperança, da dúvida sobre o que vai ser do amanhã, da dúvida sobre se há uma vida depois dessa vida, da sensação de que quando eu morrer tudo acaba. Isso é a morte que está pairando do lado de fora. E é dessa morte que a Páscoa nos livra. Nós já pulamos da morte para a vida quando o Espírito Santo veio morar em nós e nos disse que nós não somos mais como aqueles que caminham para a morte, mas caminhamos agora para a vida eterna com Cristo. Nós temos um porvir, nós temos uma esperança, nós não somos como os que perecem sem esperança. E esse é o livramento da morte. Não é simplesmente escapar do Covid. O Covid não é nada, gente. O Covid amanhã vai embora. Com fé em Deus. Por pior que essa doença tenha sido, uma hora lá daqui a pouco vai embora. A grande vilã, o grande inimigo, a grande morte é a morte da alma. É contra a morte da alma que a Páscoa veio nos livrar. É da morte da alma que a Páscoa veio nos libertar. Maravilha. Silas, quinta ordem. Unja com sangue as portas. Isso está no verso 7 do capítulo 12 de Êxodo. O que essa ordem diz pra gente hoje? Que tipo de comunicação isso traz pra gente hoje? Massa, porque a primeira coisa que a gente tem que entender numa comunicação é quem são as partes em comunicação. Quem é o falante, quem é o interlocutor, quem é o ouvinte. E quando a gente pensa assim, né, é bom colocar o sangue na porta, porque quem lembra da história da Páscoa, quem não lembra, lê depois do Êxodo 12, os judeus colocavam sangue na porta, nas vergas dos umbrais das portas, e o anjo da morte não entrava na casa onde houvesse sangue. A gente pensa: então o anjo precisava olhar para ver se tinha sangue para não entrar. Não, gente. O anjo sabia quem é que estava dentro, porque o anjo foi enviado por Deus. O anjo tinha a sabedoria de Deus à sua disposição. E ele não tinha problema em saber quem estava dentro. Não era para o anjo aquela comunicação. Aquela comunicação era principalmente para testemunho, para que as outras pessoas soubessem, para que um egípcio desesperado que tivesse ouvido que haveria morte naquela noite, saísse correndo, visse uma casa com sangue, pudesse bater ali, entrar e dizer: eu posso servir ao mesmo Deus que você serve, porque eu vejo que na sua casa há segurança. Um mero exercício empírico daria a qualquer egípcio a ciência de que, poxa, na minha casa morreu, na casa dele não morreu. A única diferença entre minha casa e a dele que eu tô vendo é que tem uma mancha de sangue na porta, na outra também tem sangue na porta. Ou seja, onde tem sangue na porta as pessoas não morreram, Exatamente. Onde não tem sangue as pessoas morreram. E aí? Que tipo de conclusão esse cara pode chegar? E até antes, porque
a morte dos primogênitos não veio de surpresa. Amós nos diz que o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos os profetas. Moisés deu o recado, Moisés largou o B.O. na cara de Faraó e disse: se você não libertar o povo, os primogênitos morrerão. A praga foi previamente anunciada. Você chamou, ele apareceu. Ah, Jason, acabei de falar de você aqui. Suco. Ah, já sou, ele aparece. Ele aparece. Jason. Eu gostava mais antes da quarentena, que ele aparecia com a muqueca, aparecia com o negocinho. Daqui a pouco isso volta. Mas a praga foi previamente anunciada. Então eu imagino, mais até do que isso que você falou, que é uma verdade, os egípcios que tinham perdido primogênitos viam as casas e viam que havia sangue nelas. Mais do que isso, antes da praga chegar, os egípcios que estavam ouvindo o burburinho, que estavam ouvindo sobre a morte, que estavam ouvindo as profecias, que estavam vendo os sinais, que já tinham visto 9 pragas, eles estavam vendo algo de diferente. Na casa do judeu ele via um sangue. Ele até então não via mais nada além disso, mas ele via aquilo ali é diferente. Na casa daquele ali é diferente. Aquele ali está revestido com um negócio diferente. Aquele ali, você vê que nele tem uma sensação diferente. Está todo mundo aflito aqui, todo mundo com medo da morte. Mas essa família está jantando. E essa família que está jantando, que está em paz, porque a paz nem sempre é algo que as pessoas veem de fora. O que elas veem de fora é um brilho especial, é um revestimento especial. E aí vale a pena a gente explicar logo o que é esse sangue na vida do crente. João explica. João escreve uma carta para dizer: o sangue, ele é um testemunho na terra do Espírito Santo, que atua e que desde os céus foi derramado sobre nós. O sangue é o Espírito. O que Cristo derramou, quando derramou o seu sangue, foi a confirmação, o penhor da salvação, o selo que Deus nos deu para garantir que somos seus filhos. Aquilo que diz a cada um de nós que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que nos foi dado sem medida. Revestidos desse Espírito, como as casas dos judeus estavam revestidas de sangue, que nós testemunhamos para o mundo. E temos essa responsabilidade de dizer aos egípcios que estão com medo do Covid, ou que estão com medo da morte, ou que estão com medo do inferno, dizer para eles: cola em mim que aqui tem sangue, cola em mim que aqui tem o Espírito Santo derramado, cola em mim que eu fui revestido com o poder do alto para testemunhar que Cristo vive, e se Ele vive, nós também viveremos, porque nele morremos e nele ressuscitaremos. Eu acho legal que você bem ressaltou que o anjo não seria enganado. O anjo sabia quem estava dentro da casa. O sinal não era bem para o anjo da morte. Era um testemunho. E é legal saber que não é qualquer tinta vermelha que serviria. E não adiantava pegar um sangue qualquer e colocar naquela porta. O sangue na porta, o sangue na janela, era sinal de que dentro da casa um cordeiro foi sacrificado. Dentro da casa havia um cordeiro, por isso na porta exterior, na janela exterior, havia o sangue. É um pouco da relação que a gente pode fazer entre obras e a graça. A graça é aquilo que demonstra que dentro de nós há um cordeiro. As obras é o sangue passado na porta e na janela que garante e dá o testemunho ao mundo que em nossa vida não há morte, que nosso coração, que a esperança não morreu, que a expectativa de uma salvação não faleceu dentro de nós, que não houve erosão da nossa fé, por mais que a nossa conta bancária tenha sido atingida. Esse é o testemunho que nós podemos dar. Por que eu consigo, nesse momento, manter esperança ao mundo e trazer ao meu vizinho uma mensagem de expectativa, uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança? É porque dentro de mim tem um cordeiro. É porque dentro do meu coração aconteceu algo diferente. Não adianta forjar isso porque o anjo da morte conhece. Não adianta inventar uma experiência e todas as vezes que você tenta por fora se consertar, dizer: eu vou me consertar para voltar para Jesus, eu vou fazer um comportamento perfeito para que isso reflita um testemunho. Não adianta, porque o seu interior, cedo ou tarde, vai denunciar que aquele sangue é o sangue forjado, que aquele sangue que você passou nunca foi fruto de um cordeiro que morreu dentro de sua casa. Então, a gente precisa fazer esse tipo de relação que... Vamos lá, também não adianta ter o cordeiro dentro do seu coração se por fora não tem sangue. Não adianta você dizer que é crente, não adianta você dizer que aceitou, que tem fé, que tem experiência com Deus, que carrega Jesus para onde você for, se por fora, se as suas atitudes, se a sua imagem, se você não sabe tratar um garçom, se você não sabe tratar um Uber, se você não sabe tratar um cobrador, se você não sabe se relacionar, se você bate na sua esposa, se você maltrata seus filhos de uma forma absurda e grotesca, se você... infelizmente, ainda é um cara preso em atitudes pecaminosas. Não houve um cordeiro dentro de você. O que houve foi só uma tinta fresca passada em algum momento. Exatamente.
uma situação de hipocrisia. A gente precisa entender a relação entre interior e exterior. O que há no exterior é sempre um reflexo daquilo que já houve no interior. Só podia haver sangue na porta e na janela se houvesse a morte do cordeiro dentro da casa. Não adianta ter... Nunca teria outro se não tivesse o um. E acho que essa relação a gente pode guardar no dia de hoje. Exatamente, a gente como diz o poeta, anunciando ao mundo que tem fé em Deus, e nesse momento de corona, a nossa fé precisa virar obras. Precisa virar serviço. Não fale que você o conhece se você o esquece em cada esquina, e não fale que você o encontra nas suas ondas de fé, mas não em viver a palavra. É como dizem os arrais. Se você está dizendo que tem Cristo, e se você se sente até melhor do que alguém porque você é crente, meu amigo, se nessa hora você não está amando o seu próximo como a si mesmo, se doando por ele, testemunhando para ele, ligando para ele para dizer, meu amigo, como é que você está? Você está aflito, está angustiado? Eu trago uma palavra de esperança. Eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer que Cristo está vivo e se ele venceu a morte, nós também venceremos. Não tenha medo da morte, não. A gente vive em Cristo, a gente vai servir a ele, vai fazer o que ele disser que é para a gente fazer. Não se preocupe, não. Ele está no controle. Essa é a hora de fazer isso, de testemunhar, de mostrar fé em obras. Perfeito. Vamos avançar. A sexta ordem, penúltima. Comam tudo assado no fogo com ervas e pão. E aí isso está no verso 8. E aí o que isso traz pra gente aí? Comer tudo. Sendo bem rápido, e não pode comer nada a gente já cru. Tá avançado. A gente já está avançado na live. Então só para dizer o seguinte, o cordeiro tem partes que são mais gostosas. E aquela coisa, o que é mais gostoso pra mim não é tão mais gostoso. Eu gosto muito de peito de frango. A Aninha não gosta de peito de frango. Ela só gosta das partes com osso. Cada um tem uma parte preferida. O que Jesus estava dizendo, o que Deus estava dizendo ao povo de Israel foi o seguinte: é para comer tudo. O cordeiro tem que ser comido em sua inteireza. Você não pode renunciar às partes da palavra que se chocam com você. Paulo disse sim, gente. Eu também acho isso estranho, viu? Minhas amigas aí feministas e a galera mais progressista. Mas Paulo disse sim que a mulher tem que ser submissa ao marido. A galera aí, os playboys, a galera mais despachada e que é mais curtidora, Paulo também disse que o homem tem que se matar pela esposa. Não é a mulher que vai se matar por você, não é você que se mata por ela. A Bíblia diz isso. Você é quem tem que morrer por ela, ela não tem que morrer por você, não. Ela não tem obrigação nenhuma de morrer por você. Ela tem que cuidar da cria, inclusive. Então tem que ficar viva, mas você tem que morrer por ela. E sim, você tem que morrer por ela. É o que a Bíblia diz, amigo. Não é bom, não, mas tem que comer. É parte do cordeiro. Tudo que a Bíblia diz precisa ser engolido. Tudo que a Bíblia diz precisa ser aceito. E a gente não pode escolher quais partes que a gente quer, não. A gente tem que comer, como é? Quem nasceu em vista alegre não pode gostar do peito, tem que gostar de moela do pescoço, é mole. De pé. Ah, pronto. Agora a gente tem um sommelier de pobreza aqui, o cara que vai dizer o que a comunidade tem que comer. Gabi, tem um lugar de fala pra comer o que quiser. Pronto. Mas é isso, a gente tem que comer o cordeiro inteiro. A gente tem que comer tudo. E nem tudo a gente queria comer. Tem partes ali que a gente queria jogar fora, mas não tem essa opção. Silas, você sabe bem que em alguns cursos curso de Instituto Bíblico, eu dou aula de hermenêutica, e uma das coisas que eu gosto de falar é que se você leu 3 capítulos da Bíblia seguidos para interpretar, vou interpretar a Bíblia agora. Se você leu 3 capítulos seguidos e você não discorda de nada, naturalmente, se você não discorda de nada, é porque você está interpretando errado. É natural da Bíblia dizer o contrário do que o nosso coração diz. É natural da Bíblia nos confrontar, porque a Bíblia não é band-aid, a Bíblia é espada que nos rasga, que nos confronta, que diz o contrário do que a gente quer ouvir, mas ela diz o que a gente precisa, sem se importar se você vai rasgar ela. Ela é como espelho, sabe? Que, embora minha esposa me diga que eu sou lindo, que eu sou cheiroso, que eu sou fofinho, eu olho pro espelho e vejo um cara velho, gordo e careca. Todos os dias mais. E ele não tá se importando se eu vou quebrar ele simplesmente diz a verdade. E a verdade é que eu tenho que enxergar. A Bíblia é assim. E a gente precisa comer ela toda e não só a parte que a gente gosta mais. Porque se eu fosse comer, Silas, a parte que eu gosto mais da Bíblia, meu amigo, eu ia comer uns 3 capítulos no máximo. Sabe? Só o que eu gosto mesmo de só o que eu concordo mesmo. Tem um monte de coisa na Bíblia que eu não concordo e que eu gostaria que fosse diferente, mas eu me submeto crendo que Deus sabe mais do que eu. Que a vontade dele é melhor do que a minha. Que o desejo, que a ideia dele é melhor do que a minha. É uma frase famosa que a gente aprendeu em 2 papas. Uma igreja que se casa com uma geração ficará viúva na geração seguinte. Então, se a Bíblia concordasse com a realidade do nosso tempo, a Bíblia teria sido... no próximo tempo ela já teria ficado obsoleta, já teria sido ultrapassada.
A Bíblia E ela sempre foi teria discordado de discordante. 2000 anos de história aqui, porque a nossa Não, geração tem valores que são exatamente. únicos. E o engraçado é ver isso, é ver as pessoas dizendo, gente, vocês acreditam na Bíblia? É um livro de 2000 anos. Há 2000 anos, quem falava na Bíblia morria. Há 2000 anos a Bíblia não era um livro benquisto, não. A Bíblia nunca foi um livro benquisto. Os governos sempre mataram quem levantava a Bíblia como bandeira. Então a Bíblia Quem nunca mais foi um livro perseguiu a Bíblia foi a contemporâneo. igreja. Pois é, a Bíblia nunca foi um livro contemporâneo. As pessoas gostam de dizer isso. Não, a Bíblia nunca foi um livro contemporâneo. A Bíblia é um livro atemporal. É um livro Atemporal. eterno. Então nenhum tempo vai casar com a Bíblia, porque a Bíblia é fora de tempo, é eterna. Então todos os tempos vão se chocar com ela. A questão é que os tempos passaram e ela permanece. Todos os tempos que se chocaram com ela passaram e ela permanece. Céus e terra passam, mas a palavra permanece. Perfeito, como um tudo. Silas, a última ordem. Estamos já... Essa sétima dor e ordem arde. estejam prontos para sair. E aí, comer apressadamente, estejam prontos para sair. Sensacional. Verso 11 do capítulo 12 de Êxodo. É sensacional, porque a Páscoa é uma festa, é uma comemoração. O que é que tinha para se festejar, Saulo? Tinha um anjo da morte passando do lado de fora, tinha um faraó que triplicou as cargas dos hebreus àquela altura, tinha uma contenda entre os líderes do povo de Israel, porque uns achavam uma coisa, outros achavam outra coisa. Era isso que estava acontecendo no cenário visível. E Deus disse, festejem, porque eu já garanti a libertação de vocês e daqui a pouco vocês vão para a Terra Prometida. Eles ainda não tinham ido, mas estavam comemorando. E a comemoração era uma comemoração apressada e preparada. Maís está perguntando, pronto, Maís, a resposta à sua pergunta vem exatamente agora. Porque foi nos dias da Páscoa, nos dias das festas da Páscoa. Como eu disse logo no começo, para quem não pegou, a Páscoa estabelecida em Êxodo 12, ela tem 8 dias de duração. O primeiro Nossa, dia a tia é propriamente... Zene dando tchauzinho. Tchau, minha tia. tia! Que saudade. Saudade. Já tomei muito refrigerante daquele mercadinho ali de graça. Que maravilha. Foi. Tia Zene me abençoou muito. Já dividiu muito cordeiro comigo. Então, naquele momento, aquela festa durava 8 dias. E era assim que ela funcionava. Numa noite, havia esse jantar. Na noite seguinte, havia uma celebração com pão. E nessa celebração com pão, iniciava-se o período de pães asmos. E era bem assim, a primeira noite dos pães asmos era uma celebração, e a última noite também seria uma celebração. Havia festa no segundo dia de Páscoa, que era o primeiro dia de asmos, e haveria festa no último dia de Páscoa, que seria o último dia de asmos. Jesus reúne seus discípulos no primeiro dia de asmos, e ele faz a primeira festa. Ele faz a celebração, ele reúne todo mundo e diz, gente, como eu desejei festejar essa Páscoa com vocês, comer essa ceia com vocês. E todo mundo ali sabia que havia uma ceia no início e uma ceia no final. E aí ele diz, mas eu tenho uma notícia. A ceia do final, ela só vai se cumprir quando vier o reino de Deus. Se Jesus, naquele dia, estava ansioso por jantar com seus discípulos, com quem ele provavelmente tinha jantado um dia antes, imagina o quanto ele não está ansioso de jantar com a gente hoje, Saulo. 2000 anos depois dele ter dito aquilo. Imagina a ânsia, a expectativa que o Filho do Homem, que o Filho de Deus não tem de jantar conosco. Ele prometeu que essa janta aconteceria, que esse banquete se daria no momento em que o reino de Deus se cumprisse. A Páscoa é a comemoração da libertação. A Páscoa dos judeus foi a comemoração porque eles iam para a Terra Prometida. A Páscoa de Cristo foi a comemoração porque porque ele ia voltar para o Pai. A nossa Páscoa é a comemoração porque Jesus vai voltar. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. Porque aquele que ouve diga vem. Porque quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Porque Cristo está às portas. Ele prometeu que voltaria. Há um banquete celestial preparado. Nós tomaremos parte nele. Nós comemoraremos esse último dia de Páscoa com ele no céu. Ou onde quer que ele queira. Mas a ordem para nós é a mesma. Comam com pressa. Vivam o momento de comunhão que está diante de vocês nesse momento. Vivam a celebração, mas tenham certeza de que não é aqui o nosso descanso. De que há uma esperança no porvir. De que há um além. De que há uma eternidade que nos foi preparada. Há uma mesa preparada e o Pai vai nos dizer, vinde benditos. E Jesus vai nos dizer, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É essa a nossa pressa. Não fazia sentido para os judeus comerem vestidos com quem vai sair, com cinta para que eles pudessem correr, com sandálias. Aquilo não era uma forma habitual de comer. Da mesma forma, hoje, nós estamos tranquilos, estamos em paz, estamos seguros, mas estamos atentos, olhando os sinais, orando e zelando e jejuando pela igreja, porque cremos que a qualquer momento virá o Filho do Homem. Cremos que a eternidade é logo ali, cremos que Jesus está voltando, que os sinais têm se cumprido.
e que a qualquer momento nós iremos com ele, seremos glorificados e viveremos esse banquete eterno pelo qual tanto esperamos. Por isso a pressa, por isso a preparação. Silas, a gente enfatizou muito tempo aqui nessa live o aspecto horizontal da Páscoa, de como a Páscoa é se preocupar com o vizinho, de como a Páscoa é dividir aquilo que nos foi dado, de como a Páscoa é zelar pelo dom que nos foi dado, zelar pela responsabilidade que nos é dada, como a Páscoa é dividir, como a Páscoa é repartir, como a Páscoa é comer, mas também se preocupar se tem alguém com fome. Mas 1 Coríntios capítulo 15 fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. A gente não tem motivo para ter uma fé realmente transcendental. Sim. Se a nossa fé somente tem repercussão em uma relação horizontal, se a nossa fé não é metafísica, a gente está perdendo muito tempo em realmente entregar a nossa vida a um Cristo. É preciso a gente ressaltar que é um aspecto místico e que é um aspecto sobrenatural na fé que nós temos. Que o jejum, ele tem efeitos para além de uma dieta. Que a oração, ela tem efeitos para além de uma conversa retórica. É preciso a gente crer no poder sobrenatural daquele Deus que nos remiu, que nos chamou, que nos comissionou. É preciso a gente crer, senão o cristianismo não tem sentido. Senão a nossa fé é esvaziada desde a essência. Então, saber que há uma esperança além desse momento não quer dizer que nós estamos escapando da nossa missão em Cristo. Não quer dizer que a gente vai ter uma noção escapista de que é bom que Jesus volte logo para não pagar meus boletos. Não. Mas a palavra também diz que nós devemos nos consolar com essas palavras. Que em breve haverá um acontecimento onde Jesus Cristo virá com o seu reino imposto sobre a terra, com poder e grande glória ele virá. E essa ordem, que a Páscoa deve ser comida dessa forma, preparando para sair a qualquer momento, desde que a ordem seja bradada em nossos corações, a ordem divina brade nos nossos ouvidos e nos nossos corações, é a expectativa imanente, natural, que faz parte da essência da nossa fé. Jesus Cristo vai voltar. Se a gente perde isso de mão, se a gente perde isso de vista, a gente se torna os mais miseráveis dos homens. Para citar o apóstolo Paulo de novo. Esperamos em Cristo somente para uma vida que vai se perder. E é por isso que Cristo, todo mundo quer vida eterna. Todo mundo quer vida eterna. Lembre. Eu sei disso. Mas é por isso que Jesus não nos dá essa vida eterna, porque ninguém quer essa vida para sempre. Ninguém quer viver para sempre com essa dor no joelho, com esse boleto, com essa crise, com esses estigmas. Ninguém quer. Por isso que Jesus não nos dá essa vida eterna, ele nos dá outra vida eterna. Silas, a gente começou um pouco atrasado, então eu devo ter mais um minuto. Essas são as ordenanças da Páscoa. Só para finalizar, Jesus na cruz disse 7 frases. Eu vou dizer rapidamente. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, discípulo, eis aí tua mãe. Eloi, Eloi, lama sabachthani, tenho sede. Está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Me diz aí qual é a sua frase favorita. Tenho sede. Para que a gente encerre a live. Tenho sede. É a frase que eu mais gosto. Tenho sede. O Cristo humano dizendo, eu quero me encher. Tá faltando gente, eu tenho sede de vocês, eu tenho sede daquilo que o Pai vai derramar sobre o mundo. Eu tenho sede. Eu sou um insaciável. Maravilha. A minha é, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava dizendo, a morte não pode me vencer. Se eu ficar esperando a morte vir me buscar, eu vou esperar muito tempo. Eu tenho pressa. Então eu mesmo entrego. Eu mesmo me deixo vencer. É o Deus que se deixou vencer. É o Deus que se aproximou. É o Deus que voluntariamente se esvaziou. É o Deus que, sendo grande, quis se fazer pequeno. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quer ser menino. Então, quando a gente vê Deus voluntariamente se entregando, se esvaziando, abrindo mão da sua divindade para ser humano como nós, é o escândalo da graça que muita gente não consegue entender. Acho que seria a minha frase favorita e é com ela que eu encerro. Eu te agradeço muito, meu irmão, pela companhia nessa live. A live vai ficar salva por 24 horas, quem quiser mais conferir. Gente, não deu para responder tudo. Ministro Adson, sua pergunta é bem efetiva. A crença, a ressurreição, a vida eterna é um instrumento de contenção moral? Pode ser sim, muita gente usa dessa forma, mas a fé verdadeira explica que
o cristianismo é baseado em uma via que nos une ao Pai em sentido horizontal e que nos une ao próximo em sentido vertical. Quem quiser distorcer isso, que distorça. Nós não a palavra faremos. é clara. Tenho 20 segundos só, Silas. Eu vou dizer só uma frase: tenha pressa de fazer o bem. Jesus está às portas, então é hora de ter pressa, ministro Adson. A pressa de fazer o bem, de ser moral, de ser correto. Exatamente. Gente, uma feliz Páscoa para todo mundo. Tenham bom ânimo. Cristo já ressuscitou. Não há motivo para pranto. Não há motivo para lamento. Cristo já ressuscitou. E essa é a nossa